investimento anjo, de investimento em tecnologia, especialização, empreendedor em linhagem, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele esteve entre os líderes da cruzada dos bandeirantes da internet brasileira. Com uma boa dose de arrojo e muita resiliência, assumiu riscos e enfrentou desafios que foram fundamentais para alicerçar a indústria da internet e o comércio eletrônico no Brasil e na América Latina. Nosso entrevistado de hoje é Flávio Jansen, cofundador do Submarino, o primeiro e-commerce independente, sem lojas físicas, a navegar no oceano do comércio virtual no país. No papo, Jansen relembra os primeiros dias da internet comercial no Brasil, quando foi CTO da Mandic, provedor de acesso criado pelo saudoso Alexander Mandic, e conta a história da criação do Submarino, junto com Antônio Boncristiano e Marcelo Balona, a partir da aquisição da Booknet, a primeira livraria virtual criada por Jack London. Ele recorda também sobre sua jornada como CEO na Localweb e a condução do processo para abertura de capital na B3. Atualmente, Jansen é investidor anjo e conselheiro de várias empresas, e ainda encontrou tempo para produzir uma websérie que resgata a história do desenvolvimento da indústria digital no Brasil, que foi intitulada Dos Pioneiros aos Unicórnios, que traz entrevistas com outros grandes bandeirantes, entre eles Romero Rodrigues, Fabrício Bloise, Paulo Veras, Estélio Toda, Paulo Umberg, Martim Escobari, Antônio Boncristiano, Mauro Muratório e Ana Luísa McLaren. Sobre o cenário do ecossistema de startups no Brasil, Jansen deixa seu recado. Estamos bem à frente de outros emergentes. Confira agora os principais trechos da entrevista. Queria começar lembrando aí e já deixando a dica e a recomendação para a nossa audiência. Você acaba de produzir e lançar a websérie Dos Pioneiros aos Unicórnios, um documentário fantástico que relembra a história do desenvolvimento da indústria digital no Brasil. Você foi um desses bandeirantes que ajudou a abrir picadas na web brasileira quando tudo era mato, né? Começa contando como é que iniciou essa sua jornada, naquela época era chamada Nova Economia. Como é que aconteceu esse teu envolvimento com a internet? Me parece que você começou com o nosso saudoso amigo o Alexander Mandic, né? Não foi isso? Foi isso. Deixa eu... Bom, primeiro eu vou só rapidinho falar da ideia da websérie, né? Por favor. Acho que a ideia da websérie foi justamente eu ter vivido e ter acompanhado esses últimos 27 anos, né? Do que a gente chama economia digital, ou chamou já de internet. Realmente era um pequeno nicho de algumas pessoas, né, explorando e se interessando, né? Que era o começo da internet comercial no Brasil. O que isso virou 27 anos depois, né? Está presente na vida de todo mundo. O começo da internet comercial no Brasil foi em 95. E eu fui trabalhar na Mandic, né, no provedor de acesso, meados, quer dizer, foi final de 95, eu fui trabalhar em meados para final de 96. Então, bem no começo da internet comercial no Brasil e bem no começo da própria internet na Mandic, tá? A Mandic, na época, já era um BBS, né, que era um sistema fechado famoso, mas quando veio essa questão da internet, do acesso, do browser, né, do próprio e-mail, das pessoas se comunicando, a Mandic passou por uma fase de crescimento acelerado. Minha formação de tecnologia foi trabalhar como diretor de tecnologia. Eu comecei a trabalhar com os protocolos da internet, que era TCP/IP, em final de 91. Então, eu trabalhava com protocolo em TCP/IP, eu montei redes, tinha uma consultoria, né? Eu trabalhava numa consultoria que montava redes, na época usando TCP/IP para se comunicar com o mainframe IBM. Então, assim, uma coisa bem das antigas, tudo para fazer. E o que aconteceu nessa tua jornada dentro da Mandic? O que aconteceu com a empresa? Ela realmente escalou rapidamente? Vocês chegaram a um número de usuários muito grande? Foi feita alguma transação com a empresa? Você teve uma onda de empresas que proviam acesso à internet. E o provimento de acesso, o que era prover acesso? Né? Era permitir você se conectar com a rede por uma linha telefônica. Isso era basicamente o que era prover acesso. O Mandic foi, dos independentes, o mais, vamos dizer, bem sucedido. Você teve também o Marcelo Lacerda no TecNet, que acabou sendo um investimento da RBS, que é um grupo de mídias, né, já migrando para ser um provedor de acesso e portal naquela época.
E teve um grande, quer dizer, o maior investimento, que era o Universo Online. Primeiro foi São Paulo sozinha, depois ela se juntou com o Grupo Abril. O Grupo Folha passou a ser vamos dizer, o acionista principal dessa empreitada. Você tinha que ter o máximo possível de usuários, você tinha que conectar o máximo possível de pessoas, você tinha que convencer as pessoas a entrar na rede, mas mais do que convencer as pessoas a entrar na rede, você tinha que ajudar a entrar na rede. 96, 97, você tinha uma série de pessoas que queriam, né, realmente acessar. O computador não vinha pronto para acessar, né? Então, você teve uma série de técnicas que a gente foi usando para facilitar essa conexão desse usuário que era muito fácil de vender. Porque acessar a internet era uma coisa que o cara meio que já queria. A grande motivação era provimento de acesso, a grande motivação era ter um primeiro acesso, né? Você começava também a ter empresas que tinham uma motivação de ter algum conteúdo para oferecer para esse usuário. Também empresas começavam a ter uma vontade de vender pela internet. Você começou a ter os primeiros casos de venda pela internet. Casos emblemáticos foi a Livraria Cultura, que foi um dos primeiros a ter o site de venda, isso em 96 ainda, né? Um outro caso que a gente montou aí, pensando só em Mandic, foi com um supermercado Sé, fez para eles o site de venda de supermercado, isso ainda em 98. A Mandic, na realidade, era um BBS, que é um Bulletin Board System, praticamente virou, quer dizer, mudou até de nome, virou Mandic Internet, e ela foi uma empresa que cresceu exponencialmente até que em 99, em 98, recebeu um investimento de um fundo, que era a GP Investimentos, que fez um investimento primário na Mandic, dando um aporte de capital. E aí, em 99, a Mandic acabou sendo vendida para um grupo chamado Impsat, e ela foi fatiada. Uma parte da Mandic ela foi vendida para a Impsat para ser provimento de acesso, mas uma parte da Mandic foi vendida por um site que fez algum sucesso num período pequeno no Brasil, que foi o site. Eles estavam buscando crescer de forma inorgânica para fazer um IPO na Nasdaq e acabaram comprando, vamos dizer, a parte de conteúdo da Mandic, essa parte onde você tinha alguns serviços, algum conteúdo que os usuários utilizavam. Era o El Sítio, né? Ele era latino. Era um site chamava o site. argentino, no Brasil chamou o site. Acho que tinha Patagon envolvida no negócio. Não tinha, era Impsat. E a Mandic também tinha alguns clientes que a gente fazia o serviço que a gente chamava link dedicado. A gente tinha também clientes corporativos que a gente oferecia acesso à internet com uma velocidade maior. Né? De então, quanto? O primeiro link da Mandic foi 64K. Tá? Então, aí a gente fez um upgrade, aí rapidamente, senão não ia ter acontecido nada, para 2 mega. Uhum. Então, o maior link que a gente vendia era 64K ou 128K, porque o nosso link com a internet era 2 mega. Aí depois a gente foi ampliando, chegou a ter 8 mega de acesso, que era um negócio assim, gigantesco. Mas o que a gente oferecia para cliente era um 64K dedicado e aquilo era uma banda larga, Já era ultra veloz, né? Era ultra veloz. Escuta, você falou aí agora há pouco sobre submarino, então vamos falar de um outro submarino aqui, ainda dentro da tua, relembrando a trajetória. Em 99 você inicia sua viagem no submarino como CTO, também na área de tecnologia, depois acabou assumindo a posição de CEO. O submarino foi, na época, um dos principais players no nascimento do e-commerce no Brasil. Como é que ocorreu esse teu envolvimento com o submarino e quais foram os desafios de acelerar um negócio tão poderoso nesses primeiros anos do varejo online, ainda com a internet nessa velocidade, ainda com toda a dificuldade logística que o Brasil tinha e ainda tem? O submarino, ele na realidade, a GP Investimentos, que tinha investido na Mandic, vendeu a participação para a Impsat em 99. No final de 98, uma empresa chamada Star Media, do Fernando Espuelas... Onde eu trabalhei. Você trabalhou na Star Media, então você pensa melhor que eu. A Star Media conseguiu fazer uma abertura de capital na Nasdaq e o ponto de venda da Star Media foi a América Latina como uma oportunidade de investimento. E naquela época estava muito aquecido o investimento para empresas de internet nos Estados Unidos. Uhum. E, de repente, esses investidores viram a América Latina, não o Brasil especificamente, né, como uma oportunidade regional. E isso aconteceu, quer dizer, quem chamou atenção para essa oportunidade foi a Star Media. Né? O Marcelo Lacerda até pontua bem, a América Latina como tamanho de população, e se você
em torno, era maior, né, do que a população americana. E como o PIB, uns 60% somadas, né, se você considerar também a comunidade hispânica americana. Então, o cara viu, olha, tem não uma internet americana, mas tem um negócio que pode ser muito grande, né? E então esses investidores começaram a olhar para a região a partir disso. E a GP Investimentos, ela tinha saído da Mandic porque achou que o provimento de acesso precisaria de um parceiro estratégico que era a INPSAT. Então, falou, já que tem alguém que sabe fazer isso sozinho, quer comprar toda a participação, preferiu sair na época e não se tornar e não ser um player que investisse mais em infraestrutura. Mas eles falaram, olha, talvez tenha outros negócios de internet que a gente possa entrar. Ao invés de fazerem como eles fizeram seeds, né, para incubar empresas novas, eles pensaram primeiro em serem investidores em empresas que já existissem. Mas você imagina, o Brasil, cara, 98, 99, tinha provimento de acesso, tinha os provedores de acesso, mas não tinha uma gama grande de empresas prontas para receber investimento, receber aporte, né? Pensaram em vários negócios e chegaram à conclusão que eles tinham experiência prévia em varejo e comércio eletrônico era uma oportunidade latente. Então, eles acabaram fazendo, esse foi o primeiro, depois eles fizeram outros seeds, né, outros investimentos ao longo dos meses subsequentes, mas o primeiro seed deles foi em Submarino. Aí eles me convidaram para ser parte do time que fundou o Submarino. Éramos 6 pessoas. O Submarino foi um seed feito dentro de um private equity, quer dizer, foi um private equity meio que funcionando como incubadora de forma bem improvisada, tá? Era tão improvisado que a gente chegou a trabalhar numa sala dentro do escritório da GP. Eles tinham uma sala super bacana, um andar super bacana na Faria Lima, um negócio de luxo e tal. E eles falaram, não, vocês vêm para uma sala aqui dentro. Só que a gente, primeiro que era muito caro o metro quadrado lá dentro, que eles cobravam o metro quadrado da gente, como incubadora, né? Então, a gente entuchou a nossa sala de pessoas. Então, de repente, tinha 20 pessoas trabalhando na sala, 25. Tinha mais gente trabalhando na sala do que no resto do andar, né? Aí eles falaram, não, vocês atrapalham muito, vão embora. Mas a gente, quer dizer, o Submarino nasceu dentro da GP Investimentos, foi muito rápido em captar dinheiro. Foi um dos primeiros, né? Teve a Star Media, que veio, que você conhece melhor que eu a história, então você tem que fazer uma entrevista com você mesmo para contar a história da Star Media, que vale. Não, mas já deixando um spoiler, eu fiz com o Fernando Espuelas. Fez. Logo mais eu subo a dele. Então é ótimo, é ótimo. O que eu comentei com ele, ele abriu as portas. Não, abriu, total. Na websérie a gente fala disso, né? Fala que Star Media foi um... Quer dizer, eu não falei com o Fernando Espuelas, mas estavam lá falando sobre Star Media, mas claramente foi quem abriu as portas desse dinheiro que chegou para o Brasil nesse período de 99 e 2000, né? Esse fundo de aporte. E, na sequência, a gente já fez uma aquisição, que foi a Booknet, que era uma empresa foi fundada pelo Jack London. A gente comprou para quê? Para ser mais rápido, você ter faturamento e já estar no mercado, porque já tinha uma ideia de fazer um Series A na sequência, já fazer uma captação logo na sequência. E o dinheiro que a GP pôs não dava nem para pagar a Booknet. A gente parcelou, falou, vamos pagar uma parte lá depois que eu captar no Series A. A gente conseguiu captar o Series A rapidamente, a empresa começou o seed, o dinheiro, a gente também pôs um dinheiro como fundador, né? Oficialmente em julho, e em final de agosto a gente já estava captando a primeira rodada já com o Booknet para dentro e já com plano de abrir em mais 3 países, que acabamos abrindo. A gente acabou abrindo na Argentina, no México e na Espanha, isso tudo em novembro, e lançando a marca Submarino em novembro de 99. Na sequência, já em final de 99, começo de 2000, a gente já fez um Series B, já fez uma segunda captação. E uma captação até bem relevante para a época, uma captação de 100 milhões de dólares, quer dizer, um cheque assim, bem relevante, ainda hoje é bem relevante, na época era assim, quase que... Com quem foi a captação? Porque o Venture Capital ainda não existia na América Latina. Não, mas tinha lá fora, a gente captou com os Venture Capital americanos. Ok. Você teve o líder da Series A, foi um fundo que é private equity, mas na época fazia algum venture, que é o Warburg Pincus, que sempre foi mais private equity, mas foi bastante venture, foi ativo em venture naquele período.
E ele trouxe vários investidores juntos. Ele trouxe vários investidores que participaram. Um deles foi um fundo que também teve, que aí entrou no Series B, que foi o líder do Series B, que foi T.H. Lee. T.H. Lee é um fundo na verdade, é um fundo americano, mas era na Inglaterra que tinha a sede do que investiu na gente. Entrou um outro fundo que foi montado para investir em internet mundo afora, que foi o Europa Web, que era do sócio da Louis Vuitton, né? Então, o negócio, quer dizer, então, ali o dinheiro veio todo de fora, não existia, né, um investidor local. O único investidor local que existia, na verdade, era o GP Investimentos, que fez o seed, também participou de algumas rodadas, mas a maior parte do dinheiro veio de fora. E aí, o que aconteceu? A gente ficou vamos dizer, com o bolso gordo. A ideia era abrir capital na Nasdaq em 2000. O que aconteceu em 2000? Fechou a janela, né? O que a gente fala, né? A janela para IPOs, em geral, tá? Fechou nos Estados Unidos. Então, para o Brasil, fechou. Nos Estados Unidos fechou, aqui fechou 100%. Lá lá também fechou. Foi bem difícil para as empresas de internet americanas. Mas a gente teve algumas virtudes que nos favoreceram a conseguir sobreviver depois, sem dinheiro, com um pequeno aporte para ter chegado ao break-even. Primeiro, uma parte do dinheiro foi feita para fazer a marca Submarino. E a marca Submarino a gente conseguiu fazer de uma forma bem eficiente. Então, quando você chega em final de 2000, principalmente no Brasil, Submarino era uma marca que começava a ser conhecida, tá? Seja dos concorrentes falando mal da gente, que também ajudava, seja nós mesmos falando bem da gente. Então, era uma referência. Então, a imprensa falava de Submarino, concorrência falava de Submarino, né? Nós falávamos de Submarino, então a marca ficou bem, bem forte. A segunda coisa, a gente teve a sorte que a gente começou como Booknet, né? E a gente não sabia fazer comércio eletrônico direito. Na verdade, ninguém sabia, em escala. Então, a gente conseguiu aprender a fazer comércio eletrônico errando um pouco com a marca Booknet, errando também com a marca Submarino, mas num período que só o cara conseguir fazer a compra já era uma sensação de vitória, então aceitava, né, um serviço pior. Mas quando a gente chegou ali, mais ou menos em maio, junho de 2000, a gente começou a aprender a fazer e-commerce direito. Quer dizer, estava com uma operação, começava a ficar uma operação relativamente azeitada. E então, esse dinheiro ele acabou numa época que a gente já estava operando bem. Então não era, então a gente já estava operando bem, a gente já tinha uma marca que era uma marca forte. Naquele período aí de 5 anos, foi que o comércio eletrônico começou a ser muito popular. A nossa concorrência ficou muito em empresas que eram varejistas sendo varejistas online. Tá? Os varejistas online puros meio que morreram. A gente sobreviveu, os outros não tiveram dinheiro. A outra coisa que aconteceu, além dessa própria explosão do mercado consumidor, foi que você teve a privatização das telecoms em 98, 99. E elas começaram a oferecer banda larga de uma forma abundante a partir de 2000, 2001. Muita disponibilidade de 128K, 256K em casa, só para a pessoa. Não era mais aquele acesso discado. E o que aconteceu? A compra, né? Toda a experiência de compra, ela ficava muito melhor quando você tinha mais banda disponível. Como o Submarino, teve uma explosão do mercado consumidor, o dinheiro secou, mas o crescimento da empresa continuou exponencial pelos anos seguintes, entendeu? Por um lado, ganhar escala para poder ser lucrativo, né? E, por outro lado, como a gente já estava operando bem, ser eficiente para conseguir ser lucrativo antes do plano de negócio. Isso aconteceu em 2003. Né? 2003 foi exatamente o momento que a gente teve a virada de chave. Foi o break-even, é isso? Foi o break-even. Na verdade, foi o break-even primeiro de caixa e depois de lucro líquido. Foi durante 2003, a gente acertou toda... Eu me tornei CEO da companhia em final de 2002. Uhum. Então, em final de 2002, eu me torno CEO. E aí, 3 anos depois, veio a fusão com a Americanas, dando origem à B2W, não é isso? Isso. E por que
que essa decisão de fazer a fusão com a Americanas? A gente fez uma abertura de capital na Bovespa, em 2005. A GP, que era o investidor, e os outros investidores originais, acabaram deixando a base acionária do Submarino num follow-on que a gente fez em começo de 2006. E aí, meados de 2006, a loja americana, que tinha uma operação muito forte também, chamada americanas.com, enviou uma proposta, uma carta para o nosso conselho, basicamente dizendo o seguinte: olha, o varejo está indo para a economia digital, está indo para o e-commerce. Então, os varejistas vão voltar a investir fortemente em e-commerce. Então, vai ser um mercado mais competitivo e vai ser um mercado ampliado. Você não vai ser, quer dizer, essa questão do e-commerce e varejo normal agora vai sumir, né? Não vai ser mais uma coisa separada, você vai ter competição entre loja física e loja virtual. E a outra coisa, você tem players estrangeiros que vão voltar a olhar o Brasil. Então, eles falaram, e eu acho que fazia todo sentido, talvez seja o momento de criar uma empresa forte no Brasil que esteja preparada para essa concorrência que virá de forma violenta para o futuro. E aí nós, quer dizer, nós fundadores, mas o conselho da empresa, a empresa já era uma empresa pulverizada, já era uma empresa aberta em bolsa, né? E, então, achou que era uma oportunidade boa. Então, foi um arranjo que fazia muito sentido, não só para os acionistas do Submarino, como para a companhia. Uma companhia que seria mais competitiva, né? E, de fato, se você for olhar, 2007, 2008, começou a ter muito mais competição, quer dizer, voltou a ter competição, né, forte, né? O Walmart abriu o Walmart.com, botou bastante dinheiro, Pão de Açúcar voltou a investir, quer dizer, você teve uma volta de investimentos de empresas de varejo para o mundo digital, tornando uma competição mais acirrada. O próprio Mercado Livre abriu capital em 2007 na Nasdaq. Então, assim, o ambiente passou a ser um ambiente mais competitivo. Então, a visão foi essa: olha, faz sentido, é uma coisa que faz sentido para o acionista, faz sentido para a companhia, né? E vamos perseguir essa fusão. Encerrada essa sua cruzada, essa tua viagem no Submarino, olhando aqui no teu LinkedIn, me parece que você ficou alguns anos aí meio submerso, meio num sabático, poderia ter se aposentado. O que você fez nesse período até a Local Web? Aí você já segue com a Local Web aí. Quando eu saí, eu pensei o que eu poderia fazer. E uma das hipóteses eu posso ser CEO de uma outra companhia de tecnologia, né? Então, essa era uma hipótese. Mas eu falei, depois da intensidade que aconteceu no Submarino, eu falei, eu não vou ter essa intensidade imediatamente. Então, se eu for fazer isso, eu vou fazer isso um pouco mais para frente. Então, eu cheguei num formato que eu ia fazer duas coisas: fazer investimento anjo. Até pensei em abrir um fundo de venture, mas cheguei à conclusão que eu não tinha todas as habilidades que faziam um bom investidor, né, de venture. E eu fiquei com a hipótese de ser... E também comecei a buscar a posição de conselheiro de empresa. Então, eu falei, essas duas coisas eu acho que são coisas que eu não saio do mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso estar com a energia plena para ser bem-sucedido. São coisas que aceitam um pouco menos, né? Vamos botar, ter um pouco mais de tempo livre. E basicamente foi esse formato que eu fiz. Na verdade, foram duas empresas que eu participei do conselho logo no início. Foi o Local Web e foi o IBMEC, que era um investimento privado na época. E eu comecei a fazer investimento anjo. Tá? Um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros foi na Ikeda, internet que tinha sido que tinha feito o primeiro site do Submarino. Então, eu conheci bastante o Ricardo Ikeda, que era um dos sócios lá. Eu também ajudei a Mandic. O Mandic tinha aberto um Mandic e-mail, comecei a fazer uma consultoria para ele. Então, eu fiquei mais nessa coisa, investidor anjo e conselheiro. Eu era investidor anjo, comecei a fazer mentoria. Naquele período de 2008 a 2012, eu investi em umas 15 empresas. Então, não foi tão sabático assim, né? Mas eu sentia falta de um pouco desse dia a dia. Eu sentia que ainda tinha uma jornada para fazer. Então, esse período aí que, na realidade, eu não botei muita coisa no LinkedIn, mas um período teoricamente sabático, devia ser mais...
Eu devia ter deixado uma história mais bem registrada no LinkedIn, né? Eu não fiz isso. Esse é um período que você basicamente trabalhou muito como investidor Como anjo. investidor anjo, e como conselheiro, né? Mas aí o que aconteceu? Em 2012, meados de 2012, eu era conselheiro da Local Web e a Local Web tinha começado um processo de saída dos fundadores. E todos os fundadores já tinham saído, exceto o Gilberto Maltner, que era o CEO da companhia, né? E ele também queria sair do dia a dia. Ele achava que o ciclo dele na Local Web tinha se completado. E eles estavam querendo estruturar um processo de sucessão. Eles já tinham recebido um investimento de um fundo que era a Silver Lake, e ele queria estruturar uma sucessão. Então, a gente começou o processo, abriu o processo de sucessão. Oficialmente, eu assumi em começo de 2013, mas a gente começou ali final de 2012, setembro, outubro, a montar organizar todas as etapas, né? E aí, em 2013, eu fui e me tornei CEO da Local Web. Eu assumi oficialmente como CEO, o Gilberto ainda ficou 1 mês e meio como CEO e acabou depois saindo, só ficando no conselho. A gente achou que ia ter muito mais problema de sucessão, seja com equipe, seja com os próprios fundadores preocupados com o dia a dia, ou como é que as pessoas iam falar com os fundadores, sabe aquela dinâmica toda, essa nova dinâmica, como é que ia acontecer. A gente criou uma governança, criou comitês e a coisa fluiu muito, muito tranquila, muito tranquila. A segunda coisa que tinha-se em mente, até porque tinha um sócio investidor, era uma abertura de capital na Bovespa, que a ideia era fazer em 2013. Uhum. E a terceira coisa que a gente tinha como plano era estruturar a companhia para ser uma companhia que fosse adquirindo outras empresas para não crescer só organicamente, tá? Porque a gente viu que o mercado de hospedagem começava a desacelerar no Brasil, hospedagem de sites. A sucessão foi super tranquila, a aquisição a gente tinha acabado de fazer, começou a fazer integração, fez uma aquisição no meio do ano, né? Teve aquisições durante 2014, mas a abertura de capital ela meio que não aconteceu, ficou inviável. E a gente marcou o Pilot Fishing e aconteceram aquelas manifestações no Brasil. Não sei se você lembra do Passe Livre. Uhum. Inclusive, o Silver Lake ligou e achou que estava acontecendo no Brasil a mesma coisa que no Egito. Estava tendo uma... Eram os black boxes, né? Aí a gente ia fazer o Pilot Fishing na semana seguinte. Uma semana no Brasil e uma semana nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e Europa. Aí falou, pô, Estados Unidos e Europa esquece. Que a gente foi fazer Pilot Fishing nos Estados Unidos e Europa, o cara vai perguntar só sobre o Brasil. O que vai acontecer com o Brasil? Falou, não tem como, já deixa para lá. E no Brasil, a gente manteve, que falou, o brasileiro pelo menos não vai perguntar isso, né? Já está acompanhando. Mas chegou agosto e setembro, falou, cara, agosto e setembro de 2013, e falou, não vai ter abertura de capital no Brasil mais, né? A Bovespa, ela meio que fechou essa janela. E aí eu era CEO, mergulhei nas outras prioridades da companhia, além da sucessão e de aquisição de empresa, que é basicamente crescer o negócio, né? Passei a mergulhar em crescer o negócio. Aí, 17, o mercado brasileiro já mais normalizado e apesar de teve alguns soluços ainda, mas bem mais tranquilo, a gente começou esse processo de sucessão, que acabou sendo com o Fernando Cirne, que é hoje o CEO da Local Web, né? Hoje em 2023, e ele assumiu em 2018 a companhia. Então, e eu voltei para o conselho. E eu, nesse ciclo, voltei para o conselho da empresa. E aí, a partir desse legado que você construiu e de abre, não abre, abre e fecha, enfim, cenário macroeconômico, etc., em 2020, finalmente, foi feito, então, o IPO na B3. O que acontece? A gente tinha um investidor, que era a Silver Lake, e ele tinha investido em 2010. E ele precisava ter a liquidez dele. Então, a liquidez dele poderia ocorrer da seguinte maneira: ou ele venderia uma participação minoritária, ou ele venderia uma participação minoritária para outro fundo, tá? E o mercado ali em 2018 não estava tão bom, ainda não é. Hoje em dia o ecossistema é melhor, tá? 2018 ainda estava engatando melhor para esse tipo de transação, tá? Alguém comprar sua participação secundária, ter um fundo que comprasse. Hoje é a coisa mais, eu acho que teria sido até mais tranquila, a solução teria sido talvez diferente. E então, ou era isso, ou era uma abertura de capital. Então, e para a família fundadora, a abertura de capital era interessante, porque
para eles também era interessante ter uma liquidez. Eles só viviam de dividendo, né? A companhia crescendo, a gente também não podia distribuir muito dividendo, se não conseguia crescer, né? Ia limitar o crescimento. Então, de certa maneira, eles também tinham interesse em ter uma liquidez e também vender uma parte das ações dele. Então, atendia a todo mundo. E a gente viu, em 2019, a gente viu que tinha oportunidade de novo de abertura de capital na Bovespa, né? Agora B3, né? Já na época B3, né? Então, a Local Web foi um dos primeiros, a gente abriu um pouco antes da pandemia, e foi um dos primeiros casos de tecnologia abrir capital na B3, tá? A principal razão é que, cara, na realidade, a Local Web, eu fui para o conselho da Local Web porque em 2008 ela ia tentar uma abertura de capital, tá? Então ela já estava na terceira tentativa de fazer isso. Mas a gente tinha tudo pronto. Cara, a gente já estava organizado como uma empresa aberta, seja em matéria de na parte de contábil, governança, gestão, auditoria, governança, comitê, reporte, né, para o próprio investidor, que a gente tinha que fazer o reporte para os investidores que já não estavam mais no dia a dia, então já tinha um planejamento, quer dizer, toda essa parte, modelagem, quer dizer, tudo isso a gente tinha muito maduro. Então, cara, olhou lá e falou, olha, vai ser possível, para a companhia ajuda, porque não é ruim você acessar o mercado de capital se você tiver um tamanho como a Local Web já tinha, né, que seja suficientemente grande para isso, né? Também se não tivesse, poderia ter sido um fiasco, mas pelo contrário, tinha um tamanho bom. Acessar o mercado de capital é uma maneira de buscar capital para fazer mais aquisições, que é uma coisa que a companhia vinha fazendo e era bem sucedida, né? E dava liquidez para os acionistas. Então era um pacote, cara, completo. E por isso que a gente foi bem ágil, tá? Em fevereiro de 2020, a gente foi uma das primeiras empresas a pegar essa nova janela que permitia empresas de tamanho um pouco menor, e de tecnologia, a primeira empresa a acessar o mercado de capital novamente, né? E foi um IPO muito bem sucedido, né? Foi. O IPO, a gente teve o IPO, depois no ano seguinte fez um follow-on, que aí um valuation até bem, já aproveitando, né, a pandemia, aquela aceleração do mercado digital, foi até um valuation bem generoso, né? Mas olhando o IPO, olhando o follow-on, a gente está com preço da ação abaixo, mas olhando o IPO, a companhia sempre teve, exceto por um período pequeno, sempre teve com preço de ação acima do que abriu o capital, né? Então, o investidor original, que mostra que a gente acessou o mercado de capital com o tamanho certo, com a empresa certa, com o plano de negócio correto, com a capacidade de entregar esse plano de negócio, né? Sem grandes sobressaltos. E uma outra coisa que foi muito boa para a empresa, e a gente tem aproveitado bem, foi que a empresa conseguiu acelerar as aquisições. Na realidade, ela já tinha feito nesse período, né, de 2013 até 2019, a gente já tinha feito 8 aquisições, e a gente conseguiu acelerar essas aquisições depois da abertura de capital. Então, eu vou dar um salto aqui, porque aí fica o convite para as pessoas, né, para a nossa audiência acompanhar. São 5 episódios da websérie, é isso? São 6, vamos lançar o sexto hoje. Vamos lançar o sexto hoje. Então, para acompanhar os 6 episódios, que lá tem muito mais conteúdo, muito mais gente super interessante que participou de toda essa história aí dessa fase da internet. Só para dar a dica, né? Procura 2 pioneiros aos unicórnios, ou no YouTube ou no Google, que você chega lá, né? E além da Local Web, eu sou conselheiro de mais 3 empresas de capital aberto. Não eram capital aberto quando eu era conselheiro, só uma que já era capital aberto, que é a Edux, mas as outras 2 eu era conselheiro e a companhia acabou abrindo capital, que foi a Lojas Quero Quero, que é uma rede de material de construção e eletromóveis da região sul, né, agora expandindo para o centro-oeste e para São Paulo, e na Allied de Tecnologia, que é um distribuidor de celular e também trabalha com soluções de tecnologia, tem operações de varejo direto para o consumidor, sempre focado em tecnologia, o principal produto ainda sendo celular, mas já com uma linha mais distribuída. E fora isso, ainda faço investimentos anjo, cada vez menos. Eu estou atualmente com 3 investimentos ativos, mas eu cada vez tenho feito menos, até por causa quer dizer, da capacidade de
tempo para me envolver, né? Investimento anjo, empresa nesse estágio, ela precisa de muito, ela precisa de mais apoio e não necessariamente é carga horária. O apoio pode acontecer numa hora inesperada, né? Então, quando você começa a ter muito investimento no pessoal anjo no seu portfólio, você começa a ter sempre alguém com algum problema em algum lugar. Então eu estou tentando não abrir demais o leque de investimentos. Você tem aí um portfólio de empresas que você como investidor anjo. O que você está planejando aí para o teu futuro? Não, finalmente vai chegar o momento de fazer um sabático pelo resto da vida? O que você está planejando? A minha ideia é ir diminuindo, é ir reduzindo ao longo do tempo, ir reduzindo e não aumentando. Então, com certeza, eu não pretendo ter mais uma carreira executiva novamente, porque é uma jornada bem desgastante, né? Eu também acho muito difícil eu participar ou tentar entrar direto como cofundador de alguma empresa nova, né? Também seria uma dedicação. Eu até fiz isso naquele período, tá? 2009 a 2012, eu acabei participando de dois empreendimentos que eu fui como executivo temporário, ajudando. Tá. Mas eu não vejo que é o momento, então vou ficar com os conselhos e a minha ideia é ir reduzindo. O conselho e a minha ideia é reduzindo, é ir fazendo investimento anjo de forma bem seletiva e bem eventual. O que é legal do investimento anjo é que você acaba tendo contato com novas tecnologias, né, com aquela tem muita troca, né, de smart capital, né, de aprendizado e contato aí com as novas gerações. Então é bem legal. Eu pretendo ir, cara. Meu caminho acho que é mais reduzido que acelerar. E a websérie foi um projeto legal que eu fiz. Quer dizer, você vai continuar produzindo outras webséries? Da onde veio a ideia de você fazer websérie? Foi um passatempo? Não, a websérie ela nasceu. A ideia nasceu ano passado da constatação que não tinham se contado a história da economia digital dessa forma. Então eu falei, cara, é uma história legal, eu vivi, eu conheço a história e vou contar de outra maneira, porque na realidade você vê muito ou focado na empresa, né, no sucesso da empresa, ou focado no, como você falou, na carreira da pessoa. Então a economia digital você ouve muitas histórias, mas são histórias individuais. Eu falei, eu vou misturar essas histórias e vou contar um pouco o enredo. E a grande motivação, além de ninguém não ter visto alguém contar dessa forma, né? Então pareceu ser uma coisa legal como registro e como é o que você falou, um pouco como entretenimento para mim, né? Mas a outra motivação foi ver como o nosso ecossistema ficou legal. Como o ambiente startup hoje em dia e de Series A, Series B, até aquilo que a gente falou um pouco, eventualmente uma empresa como a LocalWeb há 5 anos atrás não conseguia alguém comprando a fatia, hoje em dia isso já existe mais, mesmo com essa, né, crise, quer dizer, o aumento de juros que teve recente, né, isso não acabou, continua existindo, né? Então eu falei, cara, por que no Brasil isso aconteceu e hoje é uma coisa tão bacana? Então era um pouco também trazer essa narrativa, né? Que não foi uma coisa planejada. No fundo, o ecossistema não se desenvolveu porque teve um planejamento governamental, ou nada disso. Foi muito porque algumas decisões elas acabaram sendo favoráveis para esse mercado e os próprios empreendedores e os próprios investidores acabaram criando esse ecossistema, né? Eu falei, é uma história bacana de ser contada, é uma história de sucesso Com certeza. Brasil, né? Com E certeza. o que aconteceu, cara, porque você fala assim, não, o Brasil aconteceu porque devia ter acontecido. Tipo assim, é garantido que seria bem-sucedido. Não é verdade. Países emergentes, equivalentes, não têm um ecossistema tão diversificado e tão bem desenvolvido como o Brasil, entendeu? Você vai ter lá a China, que é muito melhor, né? Mas você vai para a Índia, já é parecida. A Índia é um emergente que está crescendo muito, mas é parecido, ainda não está num estágio tão diferente. E você vai para outros países similares, né? A gente está bem à frente, né? Na América Latina, então, nem se fala, não tem nada próximo. Então, eu falei, é uma história de sucesso, bacana de ser contada,
E é legal contar, quer dizer, tentar entender por que aquilo ocorreu, né? Então, a websérie foi um pouco para trazer esse negócio. Agora, foi muito divertido, porque os entrevistados, eu conhecia a maioria, né? E bem, já tinha tido contato, gravei uma entrevista, nem você está gravando comigo, ficamos lá 2 horas conversando e eles contando histórias e falando sobre os temas, então ficou com muito material, e muito material interessante, né? E eu acho que a gente conseguiu dar uma dinâmica bacana para cada episódio, né? Que era um desafio. Então, tem 2 diretoras, que é a Andréa Reis e a Luciana Gomes, que conseguiram, com um esforço muito grande, juntar esse negócio, de maneira que seja legal assistir, né? Também a ideia era isso, era ser uma coisa interessante, né? Não adianta eu ter uma tese bacana, a pessoa não consegue chegar no minuto 5, né? Então, legal. Bom, e já fechando e agradecendo, acho que em nome de todo o ecossistema empreendedor de startup atual, a gente agradece demais esse empenho de você reunir todas essas pessoas e contar essa história, porque a gente vê muita gente se lamentando aí desse inverno que parece que agora estamos vendo alguma primavera adiante, mas de todas as dificuldades que tem, e essa turma não sabe o que foi difícil, né, de fato, construir essa indústria lá atrás, e essa indústria só existe hoje aqui no Brasil e na América Latina, graças a pessoas como você, como o Bom Cristiano, como o Lacerda, como o Luiz Frias, o Romero, e toda essa turma aí, que eu também tive a oportunidade de conhecer de perto, de acompanhar de perto lá na virada dos anos 90 para os anos 2000. Então, foi muito legal você ter registrado essa história e trazer essa história, porque tem muito empreendedor que está por aí hoje quebrando pedra, correndo atrás, sofrendo, e não tem essa inspiração, e não tem essa visão, esse entendimento do que realmente aconteceu nessa indústria lá atrás. Né? Luiz, só para pegar um pouquinho mais do teu tempo, o inverno, na realidade, dessa vez, não foi um inverno de fato, né? Teve uma exuberância, um volume muito grande de dinheiro em 2021, até desproporcional, foi um volume, quer dizer, teve aquele boom, mas ele não caiu para zero. Na realidade, foi uma restrição de investimento. Sim. Mas como você tem muitos fundos, a indústria ficou uma indústria com tamanho grande, diversificada, e esses fundos têm dinheiro, você, de fato, não tem... Você tem, vamos dizer, um capital mais restrito, né? Mas não é um capital que sumiu. Ficou mais seletivo. É mais seletivo, isso, mas pessoas... por isso eu falo assim, o pessoal fala uma primavera. Não é uma primavera, você continua tendo dinheiro em 2022, você teve dinheiro em 2023. Eu conheço 2 empreendedores especificamente que fizeram seed, né, com um bom cheque. Ou seja, cara, seed, aquele inicial ali, normalmente é difícil você ter um cheque maior, uma aposta maior. Porque você tem um ecossistema bem mais maduro, né? E eu concordo com você que cara, agora a gente como está caindo taxa de juros, quer dizer, passa um pouco esse refluxo de capital, né? Provavelmente a gente vai ter de novo aí 24, 25, 26, uma aceleração. Mas ele não chegou a zerar, não, cara. Ficou assim, 30%, 40% do PIB. Sim. Não é ruim, tá? Não é. Ali em 2001... Ali foram tempos difíceis, né? O estouro da bolha, realmente, ali, quem viveu sabe, né? Muito bom, Flávio. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade desse papo, de você contar essa história. A gente realmente precisaria fazer uma websérie com você e com todos os outros que você convidou. Então fica o convite aí para a audiência para acompanhar. E daqui a 3 anos a gente volta para falar de novo e ver se essas tuas previsões deram certo ou não. Tá bom? É verdade, né? Não, vai dar. Vai ter certeza que 26 você vai ver que vai estar todo mundo feliz lá. Investimento anjo, de investimento em tecnologia, especialização, empreendedor em IAC, investidor mão na massa. Economia do cenário